Todo imóvel tem um preço, mas somente você, profissional imobiliário, tem real valor. E por que eu digo isso? A venda de um imóvel, uma transação imobiliária, concorda comigo que é uma das vendas mais complexas de se fazer no mundo inteiro? Todo profissional de vendas não tem dúvida disso. E profissionais imobiliários crescem a cada dia que passa. E quando começam a trabalhar na profissão efetivamente, entendem que aquela comissão maravilhosa de milhares de reais não é tão simples assim. E que exige resiliência. E mais do que isso, exige um processo de vendas claro, bem definido, para que você consiga ter comissão rápida, para que você consiga ter escala de vendas, para que você não sofra daquele efeito da montanha-russa financeira, mês vende, mês não vende, e fica tudo instável, a sua família fica instável, você fica com medo, receio, ansiedade da profissão. Principalmente nesse momento que vivemos, um momento único da história do mundo, onde vivemos no meio de uma pandemia, estamos aqui em 2021, onde fecha mercado, abre mercado, fecha plantão, abre plantão. Todos esses desafios têm que se levar em consideração, porque de um lado nós temos cada vez boas notícias, projeções de compra, de taxa de juros, de desejo de compra, intenção de compra do consumidor, bons lançamentos acontecendo. De outro lado, nós temos um usuário, um cliente, um lead, que ora está motivado para comprar, ora está com medo, receoso, bloqueado. É por isso que o primeiro aprendizado aqui dessa aula é o seguinte: toda venda, e você já ouviu isso, hein? Toda venda, ela é emocional. O seu trabalho corretor, ele tem que ser no campo estratégico, intangível da venda. E por que eu digo isso? Olha, quando você, desde a captação de um lead, fisga este contato, por que ele vem até você? Ou até mesmo um lead que se cadastra num portal imobiliário, clica num anúncio e se cadastra. Por que ele vem até você? Porque ele foi fomentado emocionalmente. Alguma motivação levou ele à ação. A motivação emocional é o combustível de uma ação. E quando você domina essa esfera emocional, quando você domina esse campo estratégico, desde a preparação das suas redes sociais, os vídeos que você produz, da forma como você fala, se posiciona, até como você conduz o processo de vendas, tudo fica melhor e mais claro e mais fácil. Você encurta o tempo de decisão desse cliente, desse lead. E por que eu digo isso? Porque todo imóvel tem um preço, mas somente você tem o valor. O imóvel nada mais é do que um bem sólido, tangível, mas não passa disso. Ele é um objeto de consumo como todos os outros. Agora, as emoções por trás da compra de um imóvel, elas são muitas. Às vezes, elas são profundas, enraizadas e dependem de outras pessoas. O seu decisor, quem vai bater o martelo, assinar o contrato, muitas das vezes ele depende de outras pessoas e você precisa entender como conduzir a emoção de todas essas pessoas, tanto do aspecto emocional, o desejo, a vontade de resolver um problema, sair do aluguel, parar de sofrer com um relacionamento que precisa de um imóvel para sair da casa dos pais, para ter privacidade, resolver o problema de uma moradia atual, resolver o problema de querer ter algo próprio, um verdadeiro lar, resolver isso. Imóvel é uma questão cultural no nosso país, mas por outro lado, você também desbloquear o fator crítico da mente. E o que é o fator crítico da mente? As objeções. Aquela vozinha interna que fica pondo dúvidas. Será que é o momento? Será que eu devo comprar? É muito complexo, é muito difícil, tem que convencer tal pessoa. Puxa, eu vou ter que ir no banco. E se eu passar vergonha? E se eu não conseguir a aprovação do crédito? Nossa, quanto documento eu tenho que levantar? E se eu me arrepender dessa compra?
Quando você aprende a equilibrar emoção com razão, que essas perguntas, essas objeções, de uma hora você desperta a emoção e você traz argumentos, fatores, estratégias para lidar com esse emocional, aliás, com esse racional, com essas dúvidas, você equilibra a venda. Você conduz a dança da negociação. Você consegue entender e criar um processo de vendas claro. Nisso o teu time de vendas diminui. Nisso a velocidade da tua venda aumenta. O valor da tua comissão aumenta. Entende? É por isso que muitas empresas que vendem online hoje em dia, elas buscam artifícios e ferramentas para reduzir esse fator crítico que lidera as objeções, os medos, o nosso racional. Porque o nosso racional, o que ele quer? Poupar energia. Toda decisão, toda ação, toda mudança exige muita energia do corpo. É por isso que muita gente procrastina, tem dificuldade de fazer exercício, tomar decisões difíceis, porque isso exige energia do corpo. E o seu corpo ele quer poupar energia a todo momento para a sua sobrevivência. Comprar imóvel é complexo, mas quando você aquece e aumenta o valor percebido de algo, isso já fica mais fácil. E quando você tem ferramentas para trabalhar objeções, para conduzir o processo, o lead, os envolvidos, tudo fica mais fácil. Voltando ao exemplo, é por isso que e-commerce, empresas virtuais, criam artifícios como frete grátis, compre com um clique, você não precisa preencher de novo o cartão de crédito. Se você se arrepender, você tem 14 dias para devolver o produto e ter o estorno integral do seu dinheiro, sem juros. É por isso que essas empresas fazem isso. Por exemplo, no mundo do turismo, quando você reserva e paga somente no dia da sua viagem, sem taxa de multa, sem taxa de cancelamento, sem cartão de crédito. É por isso que esses artifícios são construídos, porque fica fácil tomar uma decisão. Poxa, eu posso tomar uma decisão agora, não preciso de cartão, posso desistir se eu me arrepender, sem prejuízo, sem multa, sem nada. E aí tem lá bons depoimentos, boas recomendações, boas avaliações, vou tomar uma decisão. Por quê? O fator crítico, aquela pessoinha que fica aqui dentro com dúvidas, não tem mais o que falar, fala, pô, não tenho mais dúvida para criar. Agora, e no processo do mercado imobiliário, como é que fica isso? Todas essas dúvidas dessas pessoas que você está conversando, é por isso que às vezes ela para de te responder, é por isso que às vezes ela desaparece, ela dá para trás. Aquela venda perfeita, aquela pasta perfeita, aquele crédito aprovado, só falta assinar a proposta, escolher a unidade. É por isso que fica todas essas dúvidas, porque ainda tem um fator crítico a ser trabalhado. Vivemos numa mudança de paradigma, onde o corretor ele não é mais um exibidor de imóveis, ele não é mais uma vitrine de imóveis. O corretor ele precisa de foco. Ele precisa entender muito bem o seu público. Não é do produto imóvel para o público. Nossa, que imóvel legal, condição boa de pagamento. E agora? Para quem que eu vou ofertar? Não. Primeiro, quem eu vou atender? Qual público eu mais gosto, mais tenho afinidade? O que envolve a vida dessa pessoa, a rotina dessa pessoa? Quais sentimentos estão envolvidos? Que público você vai focar? Aí sim, e produto? Quais produtos eu vou entender muito bem e vou envelopar de forma marqueteira nas suas redes, de forma simples mesmo, mas eu vou conduzir esse marketing, essa comunicação para tocar no coração desse público e ele entender que eu sou diferente, atuo especificamente para o estilo de vida dele. Um exemplo disso, corretores, por exemplo, que atuam somente com pais com filhos pequenos, que precisam realmente de uma mudança na forma de seu lar, no tipo de imóvel. Quem é pai sabe muito bem disso. Quando a gente tem um filho pequeno, quando a gente vira pai, seja primeiro, segundo, terceiro filho, muda a nossa vida. Às vezes a gente precisa de mais espaço, mais facilidade, melhor acústica, mais opções de lazer, mais opções para as crianças, uma localização diferente, uma segurança maior. Quando você foca no público, levanta as objeções, aprende a conduzir emoção, cria um processo claro de fechamento, a sua venda acontece. E é por isso que nós vamos tratar disso agora nessa série de vídeos, que eu convido você a acompanhar aqui no meu Instagram. Acompanhe para que você vire um corretor de valor. Por quê?
todo imóvel tem um preço, mas somente você, corretor, tem real valor.